Capítulo 22. Sequelas. Joana começa dizendo que o sofrimento existe aqui para nós na Terra para nos ajudar a desenvolver nossa parte intelectual e moral. Ela diz que, em um nível mais primário, o sofrimento vai se desenvolvendo através do instinto e, a partir disso, vai fazendo com que também se desenvolva nossas primeiras sensações e emoções nervosas. Eu, locutora, hipotetizo que ela que está falando da ansiedade, do estresse e talvez um pouco do medo, acredito eu. Ela diz que o sofrimento realiza mudanças nos mecanismos internos do espírito e essas mudanças em algum momento se exteriorizam, fazendo com que o espírito alcance o desenvolvimento necessário e as conquistas que necessita. Mas o sofrimento nem sempre levaria de maneira imediata o indivíduo até o desenvolvimento necessário. Você pode se perguntar, mas por que isso acontece? Se o sofrimento tem como objetivo nos trazer o desenvolvimento intelectual e moral, por que em alguns casos, ou em muitos casos, ele não nos leva diretamente e imediatamente para esse desenvolvimento? Bom, por incrível que pareça ou não, isso é por nossa causa. Ela começa explicando que, por exemplo, os espíritos rebeldes, em vez de eles lidarem com esse sofrimento de uma maneira construtiva, eles se revoltam, eles tentam se autodestruir, eles se exasperam, eles tentam punir os outros pelo seu sofrimento, e isso vai retardando o desenvolvimento que ele poderia alcançar. Já aqueles que teriam uma personalidade mais tímida, frente ao sofrimento, ficariam estagnados, se resignando e prosseguindo, porém estagnados, sem utilizar aquilo para o seu crescimento, mas enfrentando aquele sofrimento, se resignando, suportando e etc. Mas sem utilizar aquilo como um aprendizado para a sua evolução. Apenas estão aguentando firme, com força, com um certo reconhecimento aí, porém de uma maneira estagnada. Já outros, e aqui ela exalta esse tipo de pessoa, que recebem o sofrimento como uma oportunidade, como um momento precioso de aprendizado e com o entendimento de que ele existe, ou por fatores de passado, do passado das outras vidas, ou por questões da própria evolução. Ou seja, para eu evoluir, eu tenho que enfrentar um desafio que me faça chegar ao próximo passo. Às vezes, não necessariamente é só para resolver um problema do passado, uma dificuldade do passado em nossa alma. Às vezes, você realmente já chegou no momento evolutivo de que você pode ir adiante, mas para ir adiante, às vezes precisa ser despertado em si novas emoções, novas perspectivas, precisam ser despertadas questões que o façam prosseguir para o próximo estágio. Então, nesse ponto também, o sofrimento é muito útil. Ela prossegue retomando ao caso dos espíritos rebeldes. Ela diz que no caso destes, o modo deles enfrentarem o sofrimento faz com que eles se sintam muito aflitos e que os seus transtornos têm uma perspectiva de uma continuidade muito longa. E também pelo modo como encaram isso, eles basicamente não têm pausas refazentes que os espíritos mais corajosos teriam, aqueles que são o último caso que eu falei, que enfrentam de uma maneira mais como uma oportunidade de crescimento, Esses espíritos mais corajosos têm essas pausas para se refazer, para relaxar e se tranquilizar um pouco e voltar à luta. Já os rebeldes não teriam, porque eles intoxicam a si próprios com uma energia nefasta, que às vezes só aumenta o tempo do processo da dor. Já no caso daqueles espíritos, os com uma personalidade mais tímida, na hora de enfrentar o sofrimento, eles ficam muito parados e acabam não trabalhando na sua renovação,
quase que geram sequelas meio que parasitas. Na verdade, ela chama de parasitismo, sequelas de parasitismo em suas vidas. E ela é bem dura ao dizer que ficam numa inutilidade evolutiva, basicamente. E por fim, os corajosos levam essa compreensão do sofrimento como um momento de alcançar a harmonia, de conquistar a harmonia, a alegria, e com força, com determinação para se progredir, para se desenvolver perante as leis da vida da qual todos nós estamos sujeitos. Prosseguindo, ela aborda agora a questão dos indivíduos que são portadores de enfermidades degenerativas. Ela diz que esse sofrimento deles, esse desespero, fica impresso no seu perispírito. E aí, quando desencarnam, esse desespero aumenta, se potencializa até um momento em que eles ficam realmente cansados, sem nenhuma força para continuar alimentando esse desespero e fazendo com que finalmente consigam se modificar e ter chance de ter uma ajuda de algo. Então, ela diz pra gente tomar cuidado, porque mesmo nesse tipo de sofrimento, o modo como a gente vai, mesmo perante doenças assim, o modo como a gente vai reagir pode ficar impresso no nosso perispírito e se ampliar quando a gente desencarnar, a ponto de a gente só conseguir, às vezes, receber um auxílio, uma ajuda, quando estivermos completamente exaustos, sem conseguir alimentar esse desespero. Já no caso daqueles que têm sofrimentos referentes a transtornos psicológicos, ela aborda o que nós já sabemos. No pós-vida, os espíritos obsessores e mal esclarecidos vão nos acompanhar e continuar a nos atormentar para alimentar esses transtornos que desenvolvemos. Isso tudo se a gente não lida de uma maneira positiva, de uma maneira perante uma perspectiva de crescimento em vida, né? Se a gente não buscar resolver isso em vida, as coisas nos acompanham. Então, aqueles obsessores continuarão nos acompanhando e ajudando a alimentar esses nossos transtornos. Assim, ela vai reafirmar em mais um parágrafo: se perante o sofrimento nós cultivarmos, ampliarmos a aflição ou a inutilidade, isso vai nos acompanhar no pós-morte. Iremos ficar ainda piores, ou talvez com esse desespero ainda mais ampliado, ou talvez passando por mais dificuldades, já que estaremos vendo talvez os nossos obsessores. E ela diz que aqueles que lidam com o sofrimento de uma maneira a buscar resolver, a buscar enfrentar, entender, elaborar esses sofrimentos, quando nós desencarnarmos, teremos mais tranquilidade, mais espaço para paz, mais espaço para serenidade, porque o desespero ficará na nossa roupa carnal, na matéria, não nos acompanhará do mesmo modo. Por fim, ela fala que ninguém pode passar pela Terra sem enfrentar de algum modo o sofrimento. Ela diz que o sofrimento, para muitos artistas, pensadores e até mesmo santos, serviu para que conseguissem se conectar com o mais alto, fazendo criações, fazendo obras, sendo um canal de comunicação que marca muitas vezes a história da humanidade, porque eles utilizaram esse sofrimento para algo maior, às vezes para criar e para se superar, para ser algo além daquele sofrimento, para ser algo maior, ensinando também a outros essa superação. E ela pontua nesse finalzinho que Jesus falou que bem-aventurados são os aflitos, mas ela diz, os aflitos, as pessoas que estão passando por sofrimento, e não aqueles que criam, exacerbam, aumentam a aflição e se causam sequelas por causa disso. O que casa com o título do texto. Não crie sequelas em si mesmo. Bem-aventurados são aqueles que sofrem, mas não tanto aqueles que causam sequelas em si mesmos.
Acho que basicamente era isso que ela queria explicar. Um texto muito difícil, porém com várias informações importantes para a gente meditar e refletir sobre nossas vidas.